Vingança de alta tecnologia. Tive que criar uma conta temporária para isso. Isso aconteceu há mais de 10 anos, mas ainda não quero que isso seja associado a mim por razões que ficarão claras. Havia essa garota que costumava ser bartender no meu pub local favorito, eu vou chamá-la de Nick. Eu ia lá com frequência e aos poucos nos tornamos amigos. Aparentemente, ela quis namorar comigo em algum momento, mas eu era muito desatento para entender as dicas, mas essa é uma história completamente diferente. Ela tinha um cara com quem ela tinha um relacionamento estável, eu vou chamá-lo de Tim, que era uns 15 anos mais velho do que ela tinha 27 na época, e um verdadeiro idiota. Ele fazia coisas normais de idiota, como pedir dinheiro emprestado e nunca devolver, chamá-la de gorda, ela era um 10, alta, loira, corpo incrível, ficar bravo quando ela saía com outros caras, etc. Ela parou de trabalhar por um tempo, e um dos outros bartenders me disse que ela tinha machucado o pé ou algo assim, então decidi ligar para ela. Acontece que ela estava no hospital, então fui visitá-la e levei uma pizza de um lugar perto do pub onde costumávamos ir. Ao telefone, ela me disse que tinha pisado em um pedaço de vidro, mas eu sabia no momento em que vi o pé dela que isso era uma mentira. Estava um total desastre, pontos por toda parte, o pé e a panturrilha estavam machucados, e havia até um tubo saindo de cima para drenar fluidos. Era brutal de se olhar. Conversamos por um tempo e animei ela um pouco, uma boa pizza melhora tudo. Pedi a ela para me contar o que realmente aconteceu, e ela começou a chorar, me contou que o tinha jogado na sacada dele, eles estavam morando juntos há cerca de um mês nesse ponto, e bateu o pé dela em uma porta de vidro deslizante. Estava quebrado em vários lugares e teve que colocar parafusos para segurar. Ela então confessou que ele já tinha batido nela no passado e ameaçado fazer mais se ela tentasse deixá-lo. Isso não estava certo. Agora, devo te dar um pouco de contexto sobre mim nesse ponto. Eu sou grande, mas de forma alguma sou durão. Trabalho com programação IT desde o ensino médio e estava trabalhando como analista de segurança da informação para um provedor de internet nacional na época. Eu tinha me aventurado em alguns hackeamentos inofensivos no passado, mas nada direcionado ou malicioso. Bem, agora eu tinha um alvo e caramba, eu estava me sentindo malicioso. Eu sabia onde o Tim morava, já que tinha levado a Nick lá algumas vezes, e sabia que o Wi-Fi dele usava criptografia WIP porque ajudei a resolver um problema com o laptop dela uma vez. WP e WPA2, agora completamente padrão, são bastante seguros. WEP eu posso invadir em questão de minutos. Estacionei perto do prédio dele e usei uma antena e agi para me conectar à rede dele. Agora, não vou entrar em muitos detalhes sobre o que fiz, mas se trata de um tipo de ataque de homem do meio onde o tráfego da porta 443 é interrompido, forçando os sites a usarem HTTP em vez de HTTPS. Isso não é possível nos dias de hoje, mas naquela época não era tão incomum. Em seguida, usei um programa chamado Virechar para capturar pacotes e filtrá-los em busca de cookies de login HTTP. Depois, usei um script GreasyMonkey chamado Cookie Injector, disponível no GitHub, para inserir os cookies em uma seção do navegador Firefox no meu laptop. Isso resultou no meu acesso à conta dele no Facebook, Hotmail e contas de poker online a partir do meu laptop. Em seguida, usei um ataque de pacote de auto para negar o acesso dele ao próprio roteador, não queria interrupções. Usando o meu telefone como um modem 3G, mudei a senha dele no Facebook e na conta. Em seguida, fiz uma postagem com uma foto do pé machucado da Nick e a mensagem: "Isso é o que acontece quando fico bravo." Marquei a mãe dele, irmã, chefe e vários amigos do pub e colegas de trabalho. Aqui vem a parte em que eu posso ter passado dos limites. Eu tinha uma câmera DSLR muito boa na época, lente teleobjetiva, ótima sensibilidade a baixa luz, etc. Eu a usei para tirar uma foto dele através da janela enquanto ele estava sentado em sua mesa jogando poker online antes de começar meu ataque. Também foi assim que eu soube que ele estaria online. Usei o GIMP para adicionar uma mira telescópica à foto e a centralizei em sua cabeça. Em seguida, enviei a foto para ele a partir dele mesmo com o texto: "Mexe com os melhores, morre como o resto. Da próxima vez que você machucar ela, vou fazer você me implorar para te matar." Isso soou bem menos constrangedor na época. Para mim, isso deveria assustá-lo um pouco, talvez fazê-lo se dar mal com pessoas de quem ele gostava, nada mais. Descobri algumas semanas depois que ele tinha sido demitido e toda a família dele não estava mais falando com ele. Nick disse que ele mudou o número de telefone e não queria falar com ela. Uma semana depois, ouvi dizer que ele tinha saído da cidade e ninguém sabia para onde ele tinha ido.
Eu sei que o que fiz foi provavelmente um pouco extremo, mas tenho que dizer, não sinto o menor arrependimento. Sou errado por fazer um aquecimento das refeições da minha esposa? Minha esposa e eu temos 32 anos. Desde que nos casamos e nos mudamos juntos há 5 meses, minha esposa simplesmente não tem feito comida suficiente para mim. Isso não é o tipo de situação em que estou constantemente irritado com ela por incompetência ou algo assim. Eu ficaria mais do que feliz em esquentar um burrito no micro-ondas. Eu ficaria mais do que feliz em fazer um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia. Mas não posso. Minha esposa tem feito a mesma coisa todas as noites desde que nos casamos e ela me preparou um jantar minúsculo. Estou falando de uma salada de frango chinesa com 30 gramas de frango e 10 folhas de alface dispostas de maneira elegante com molho. Quando termino de comer, ainda estou com fome, porque para um homem de 230 libras que trabalha em um emprego de trabalho físico, não é comida suficiente. No começo, tentei me comunicar abertamente com ela, mas ela sempre reagia terrivelmente. Ela adotava um olhar distante e então começava a falar sobre como é incompetente e como nem consegue fazer um jantar adequado para o marido. Eu tentava acalmá-la com querida, não é o caso. Eu é que como demais, ou, não se preocupe com isso. Eu posso fazer um pouco mais. Eu tentava ser extremamente positivo. Mas nunca ajudava. Ela sempre ficava incrivelmente decepcionada consigo mesma, chorava e descontava isso em mim. Depois ela fazia exatamente a mesma quantidade no dia seguinte. Após a rota da comunicação falhar, tentei comer os jantares dela como estavam. Ficava difícil dormir à noite devido à fome e perdi 7 libras no primeiro mês. Eventualmente, desenvolvi meu próprio sistema. A caminho de casa do trabalho, começava a passar em um restaurante de fast food e comprava um hambúrguer para mim. Basicamente, eu antecipava as refeições dela com algumas calorias a mais. Pensei que era uma situação em que todos sairiam ganhando, pois o que ela não sabe não pode prejudicá-la, e eu poderia me saciar com comida. Eu comia a caminho de casa, entrava, pegava a salada ou quinoa ou macarrão com queijo caseiro que ela fazia, elogiava sua culinária deliciosa e depois discretamente me livrava das embalagens. 2 dias atrás, estava a caminho de casa e na fila de um drive-thru. Minha sogra estava saindo do restaurante. Ela veio correndo me cumprimentar. Pedi a ela de forma bem-humorada para não contar à filha onde me viu, porque ela ficaria chateada, e ela concordou, mas acabou me denunciando mesmo assim. Cheguei em casa com uma esposa furiosa que exigia detalhes. Quando contei a verdade, ela ficou extremamente zangada e parecia realmente magoada. Não sou bom em lidar com confrontos e sinto que traí minha esposa de alguma forma. Eu estava errado nessa situação? Você tem certeza de que quer fazer isso? Dou a você 15 minutos. Costumava trabalhar para uma empresa chamada Floresta Tropical vários anos atrás, que se concentrava principalmente em enviar e entregar pacotes e pedidos dos clientes deles online. Especificamente, trabalhei em um dos armazéns de distribuição que era a última parada para os pacotes que seriam carregados nas vans azuis que trazem suas novas coisas para a sua porta da frente. Caminhões grandes descarregariam pacotes durante toda a noite para serem separados e preparados pelos trabalhadores, e então os sacos cheios de pacotes seriam carregados nas vans de manhã para serem entregues pelos motoristas nas casas. Esse sistema se repetia todos os dias, com apenas 2, às vezes 3, turnos de trabalhadores. E, como a sorte teria, fui alegremente colocado no turno da noite. O trabalho era simples, se não exaustivo, e estar à noite significava que não tínhamos que nos preocupar tanto com o calor quanto o turno diurno. Não vou entrar em muitos detalhes sobre como funcionava cada trabalho, mas vou tentar dar detalhes suficientes para ajudar a lhe dar uma boa ideia do que acontecia. Depois do período normal de novos funcionários, quando eu estava apenas tentando encontrar meu ritmo e me acostumar com a agitação do armazém, acabei sendo designado para um dos trabalhos noturnos que foi unanimemente descrito como o trabalho mais difícil lá. E honestamente, concordo completamente com isso. Os pacotes seriam descarregados dos caminhões na esteira transportadora e precisariam ser empurrados para um lado ou outro, dependendo de qual lado do prédio eles precisariam ir. Os pacotes teriam um adesivo com uma letra A a Z, seguida por outros indicadores de onde iriam mais tarde. A letra determinava em qual corredor deveria estar e, por sua vez, em qual metade do prédio ele deveria estar com base em onde esse corredor estava em relação à esteira. Até agora tudo bem? Ótimo!
Porque se ficar ao lado da esteira empurrando e puxando caixas e pacotes de papel por várias horas com base em uma letra soa como um trabalho fácil, parabéns. Você estaria colocado do outro lado de mim para que seu cérebro derretesse com o ritmo em que tínhamos que trabalhar. Imagine, se quiser, um jogo de vídeo com base em ritmo definido para uma dificuldade alta, e depois substitua os botões ou notas por pacotes de tamanhos diferentes. Isso seria uma representação bastante próxima do que você estaria olhando, não por alguns minutos, mas por várias horas. As coisas ficavam tão avassaladoras que alguns trabalhadores desistiam na metade da noite depois de ficarem tontos demais por terem os rolos da esteira girando em sua visão por muito tempo. As noites eram ainda mais difíceis quando os feriados chegavam e a esteira ficava absolutamente cheia de caixas caindo do lado regularmente. Mas então você olhava para cima do outro lado da esteira, cansado da chuva interminável de etiquetas e letras, e me via, ouvindo minha música próxima e movendo pacotes ao redor como se tivesse 2 braços extras e fosse uma espécie de deus da separação. Eu admitirei, levou um tempo para me acostumar com o fluxo quando comecei, e isso realmente tensionava um pouco os olhos, mas eu honestamente desligava meu cérebro e deixava meus olhos se desfocarem enquanto eu apenas realizava o trabalho automaticamente como um louco. Ninguém jamais fez melhor do que eu nesse trabalho durante o meu tempo lá. Essas não são minhas palavras, era o que todos que tentaram me substituir daquele lugar diziam. Como quando nosso antagonista involuntário desta história finalmente entra, um gerente do turno diurno que vamos chamar de Sam. Ocasionalmente, os gerentes trocavam de turno para se certificarem de que todos sabiam como o lugar funcionava corretamente. Legal, sem problema. Cheguei para o meu turno na noite em que Sam estava para gerenciar nosso turno por uma vez. Dei os cumprimentos habituais e os bons dias irônicos para todos se preparando para o turno da noite e fui até o quadro de empregos. A todos eram atribuídos crachás com seus nomes ao lado do trabalho que fariam naquela noite ao chegarem. E como eu costumava ser um dos primeiros a chegar, eu apenas cumprimentava o gerente da noite enquanto movia meu próprio nome para a posição de separador, já que ambos sabíamos que era meu lugar. No entanto, nessa noite, segui os mesmos movimentos, cumprimentei Sam, coloquei minha etiqueta em separador e fui preparar a zona de separação para o meu dia. Alguns minutos depois, fui chamado para o quadro de empregos. Ei, queria te dizer que te movi para a sessão A para a noite, vá em frente e configure um scanner e vá para lá. Eu, confuso, mas e a separação? Não se preocupe. Teremos isso coberto. Só precisamos de você na seção A. Eu já havia montado meu lugar na zona de separação para poder lidar com isso da melhor forma, e ele já estava afastando algumas coisas para poder fazer o que quer que estivesse fazendo naquela noite. Era basicamente apenas um par de prateleiras para pacotes danificados que eu retirava da esteira, além de um lugar para meu pequeno alto-falante. Fiquei um pouco confuso, já que a contagem de pacotes estava acima da média naquela noite e um bom separador realmente aliviaria muitos outros trabalhos na sequência. Você tem certeza de que quer fazer isso? Sam, confuso, em fazer o quê? Você tem certeza de que não quer que eu fique aqui? Deve ficar bem movimentado esta noite. Sam, me dispensando com um gesto, em vamos ficar bem. Se ficar muito movimentado, um de nós gerentes pode entrar para ajudar. Quando ele disse isso, eu realmente ri em voz alta por um breve momento e sacudi a cabeça. Eu já tinha visto os gerentes se separarem antes e nenhum deles aguentaria a noite toda se tivesse que fazer isso. Muito poucos conseguiam, e eu era imbatível nesse trabalho, então eu sabia o que estava prestes a acontecer. Os primeiros caminhões já haviam chegado e eles pareciam bem robustos para começar. Fiz uma estimativa grosseira. Tudo bem. Vou te dar 15 minutos. Em 15 minutos. Sim. Preciso pegar um scanner agora, não há muito tempo antes que a esteira comece e eu tenha que me preparar de novo. Ele realmente parecia confuso enquanto eu saía para me preparar para meu novo trabalho. Fiquei um pouco chateado. Para ser honesto, separar era o meu trabalho favorito porque eu podia desligar um pouco enquanto fazia isso. Um pouco como estar em transe ou meditando. Mas o homem disse o que o homem disse. Assim que a esteira começou, continuei fazendo o meu trabalho. Escaneando e colocando pacotes em sacos. Não há muito a dizer, exceto que foi lento e chato. Mas eu continuei de olho no meu relógio. Com certeza, mal passaram 10 minutos quando um dos supervisores de corredor, o embaixador, entrou na minha fila. Ei, Op! Eles precisam de mim na frente, não é? Embaixador,
também sorrindo, em sim. Eles acabaram de informar pelo rádio. Estou aqui para assumir até que consigam um substituto. Eu, olhando para o relógio, em 5 minutos adiantado também. Deve estar bem ruim. Eles já tiveram que puxar o jackpot de volta para a frente 2 vezes. Acho que vou salvar o dia. Jackpot era um termo que usávamos para pacotes que chegavam ao final da esteira sem serem separados. Eles eram colocados em um grande container e levados de volta para a frente para fazer todo o processo novamente. Entreguei o scanner para ela e rapidamente fui para a zona de separação. Era um caos absoluto. Vi o pobre substituto do separador e 2 gerentes, incluindo Sam, tentando acalmar o monstro que era a entrada daquela noite. Pacotes estavam caindo da esteira, as pessoas estavam sendo enterradas até os joelhos e Sam parecia que seus olhos estavam prestes a explodir de tão arregalados que estavam. Respirei fundo e estalei os nós dos dedos enquanto me movia para a frente da fila. Eu resolvo isso. Peguem esses pacotes e coloquem no jackpot. Sam, vou precisar que essas prateleiras voltem aqui quando a situação se normalizar. Outro separador, recue um pouco e verifique o meu trabalho. Não havia absolutamente espaço para debate, pois todos não tinham escolha a não ser ouvir o que eu dizia enquanto começava a separar a esteira como se estivesse conduzindo 3 orquestras ao mesmo tempo. Aquela ausência de 10 minutos levou mais 20 para eu conseguir que as coisas funcionassem bem novamente. Desnecessário dizer que fui agradecido pelo resgate e instruído a ficar ali pelo resto da noite, muito para o meu prazer. Sam também garantiu que eu fosse designado como separador todas as noites em que estivesse lá para evitar mais problemas. Eles também começaram a me incluir em conversas sobre como treinar novos separadores para as noites em que eu estava ausente, qualquer conselho para transmitir a partir das minhas próprias experiências. Acho que às vezes vale a pena ser tão bom em um trabalho que ninguém pode questionar você. Além de algumas histórias futuras que talvez eu conte outra hora, ainda havia noites em que eles me colocavam em outros trabalhos, mas geralmente eram noites mais calmas. Normalmente, eu era chamado se alguém desistisse ou ficasse movimentado, o que eu não me importava muito. Desde que ficasse claro que no final da noite, aquele era meu lugar. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então dê um like e se inscreva aí. Obrigado.